Neste Jornal Diário, partimos agora para a conversa com Pedro Caetano. Ele é farmaco-epidemiologista a viver e a trabalhar em Londres e é de lá, precisamente, da capital do Reino Unido, que nos fala a partir de agora. Muito boa noite. Muito obrigado por estar connosco. Boa noite, Muito obrigado. Boa noite, Pedro. Eu queria lhe começar por perguntar, sabemos que há poucos dias escreveu um artigo que suscitou bastantes comentários, um artigo no Observador que suscitou bastantes comentários e em que dizia que Portugal é um dos países mais perigosos do mundo na Covid-19. Eu queria que nos explicasse bem em que é que se baseia para dizer isto. Bem, eu baseio-me principalmente no número de mortes por milhão de habitantes, que em Portugal já vão, neste momento, nas 65 mortes por milhão de habitantes. Porque, quando nós comparamos dados de epidemiologia, não podemos comparar dados absolutos, especialmente de mortalidades e de óbitos, temos que comparar dados per capita. Isso para mim parece-me óbvio. Por exemplo, ninguém diz que o Luxemburgo é mais rico, que a Índia é mais rica que o Luxemburgo, só porque a Índia tem um produto interno bruto maior. É preciso dividir per capita. Em tudo na vida é preciso dividir per capita. Na epidemiologia é a mesma coisa. Ninguém diz, por exemplo, que o Portugal tem menos dívida que os Estados Unidos só porque a nossa dívida é menor em valor absoluto. Temos que fazer per capita. Da mesma maneira, quando comparamos as nossas mortes com os outros países, não podemos fazer em valores absolutos. Há países muito maiores e nós temos que comparar em valores per capita, ou seja, no caso de uma pandemia, por milhão. O que me levou a escrever o artigo foi que estes valores, eu penso que em Portugal, neste momento, na comunicação social, há um espaço quase fechado em que não se pode discordar, que não se pode ter um pensamento construtivo, e isso não é bom num caso e uma voz dissonante, num caso em que a vida das pessoas está em jogo. E eu acho que nos tem pintado um cenário demasiado rosado, que estamos muito melhor que outros países, e de facto há países como a Itália e a Espanha que estão muito melhor, que estão muito pior. Aliás, eu digo que nós somos o top 10 no mundo. As opiniões também não são muito divergentes. Em números de mortes, estamos a falar que somos algures, como eu disse, entre o top 10 ao top 20 do mundo, dos países por milhão, com mais mortes por milhão de habitantes. Portanto, eu penso que é perigoso para a saúde pública estar a dar uma falsa imagem de segurança sobre Portugal em relação aos outros países. Pedro, mas é importante, digamos que pode ou não ser importante o facto de Portugal, neste momento, pelos dados que são fornecidos pelas autoridades sanitárias aqui em Portugal, estarmos a testar mais do que outros países com quem nos estamos a comparar. Isso pode ou não influenciar, digamos assim, o número de infectados que possamos ter em comparação com países que estão a testar claramente menos? Claro, repare, o meu ponto principal do artigo, que eu disse, porque os testes, podemos falar sobre os testes, porque obviamente que há países que testam mais e outros que testam menos. Mas mesmo com os que testam muito, que sabemos, por exemplo, a Alemanha testa muito. Exatamente, sim. A Alemanha tem uma máquina na indústria farmacêutica, tem a Roche, etc. E, portanto, tem companhias de diagnósticos muito, testa mais que nós, e mesmo esses estão na comparação. Portanto, há uns que testam mais, há outros que testam menos, mas a realidade é que ninguém até agora, até o meu artigo, tinha contestado muito isso. A DGS, por exemplo, não me dá óbitos por conselho. Eu aqui para vir ao Porto, para a televisão do Porto, queria realmente dar, e já vou falar sobre os dados per capita do Porto, comparados com os dados por Lisboa, mas, por exemplo, a DGS, obviamente que os testes variam, e isto são casos confirmados, mas é os dados que a DGS dá. O que eu não entendo é como é que os meus críticos do artigo, para eles, os mesmos dados sobre casos confirmados, que obviamente variam de país para país, são verdadeiros quando são dados em número absoluto, e quando simplesmente faço a conversão mais básica possível, que é converter per capita, ou seja, por milhão, de repente deixam de ser fiáveis. Não, eles têm a mesma fiabilidade antes e depois da conversão per capita. E, portanto, mas eu volto a dizer, o ponto principal do artigo é as mortes. As mortes são inegáveis. Eu nas mortes não tenho muita desconfiança
em relação aos dados que estão na Johns Hopkins e que os países reportam. As mortes são mesmo aquelas. Poderá haver alguns países que escondem mais, como sabemos a China, portanto eu não comparo com a China, mas os países europeus não escondem óbitos. E a realidade é que Portugal, tirando casos muito dramáticos, que eu refiro, aliás, que há 6 países europeus muito piores que nós, entre os quais o próprio Reino Unido, onde eu estou, tirando esses 6 países, a maior parte dos países em número de mortes por milhão de habitantes estão muito melhor que nós. Portanto, a República Checa, a Grécia, o Chipre, portanto, países relativamente comparados connosco, estão com menos casos, menos mortes por milhão de habitantes. Esse é o ponto principal do meu artigo, Tiago. Oh Pedro, também queria perceber se consegue nesta altura prever quanto é que, ou estimar neste caso, quantos mortos é que Portugal pode vir a ter, tendo em conta a tendência que se verifica nesta altura. É possível já termos uma ideia? Até mesmo comparando, não sei se é feliz ou não a comparação, se compararmos, por exemplo, com a gripe sazonal, que nos seus piores anos matou cerca de 3.000 a 3.500 pessoas, há muitas pessoas que defendem que nunca chegaremos nem perto desse número com esta Covid-19. Acredita que isso possa vir a acontecer? Repare, tem a ver com as medidas de isolamento. É assim, Tiago, eu antes disso já tinha escrito, antes deste artigo já tinha escrito vários artigos, porque eu sou da indústria farmacêutica, inclusive no jornal da Maia e no jornais de regiões do Norte, a explicar, portanto, todos os testes e os ensaios clínicos que se estão a fazer em relação às vacinas e até medicamentos realmente para erradicar o SARS-CoV-2. Portanto, mas até não termos isso, temos que tomar medidas não farmacêuticas, ou seja, o isolamento. E elas estão a resultar, na sua opinião? Elas estão a resultar por aquilo que está a haver em termos de evolução dos números? Estão a resultar, é esse o meu ponto, Tiago. Elas estão a resultar e por isso, obviamente, as pessoas podem tentar menorizar em relação aos casos da gripe sazonal, mas nós não tomamos medidas tão drásticas não farmacêuticas contra a gripe sazonal como estamos a tomar, e bem, no mundo inteiro. Portugal chegou um pouco atrasado, por exemplo, em relação a encerrar as escolas, a Irlanda encerrou primeiro, a encerrar os aeroportos, o Chipre encerrou muito antes de Portugal, portanto, mas mesmo assim nós talvez tivéssemos uma semana mais tarde, e isso custou-nos bastante, especialmente no Norte, mas as medidas foram tomadas. O Reino Unido, por exemplo, até tomou as medidas depois de Portugal, foi um dos últimos a tomar, e a Suécia nunca as tomou, e por isso agora está a pagar o preço. É um dos tais países que também tem várias... tem um número significativo de mortes por milhão, mas o que eu lhe ia dizer é que as medidas resultaram, são medidas que os países começaram a implementar, muitos bem primeiro de Portugal, e Portugal também teve, mas a sua pergunta é se eu consigo prever, vai tudo depender da segunda vaga, na minha opinião. Esta primeira vaga correu bem, as pessoas respeitaram, gerou-se eu penso que um grande sentido de responsabilidade do povo português e aqui na Inglaterra também, portanto o povo por todo o mundo teve agora a segunda vaga, especialmente se não houver artigos como o meu a alertar que isto realmente é perigoso em Portugal e que as pessoas não podem ir para a praia, para a ponte 25 de Abril, que me dizem que já começa a haver, agora que o Presidente da República disse que é um milagre, agora que os jornalistas atacam artigos como o meu que dizem, é verdade, que dizem só os mortos por milhão, para tentar menorizar o que se passa, as pessoas, se calhar, se houver esse sentido de facilidade e desinformação, as pessoas podem não manter o distanciamento social, começar a sair para a rua antes da emergência, e aí a segunda vaga pode correr muito mal. Eu temo, percebe? Há aqui outro dado que me parece importante, entrando agora na questão do Norte, e que pedia, de facto, a sua ajuda para também analisarmos o que é que está a acontecer em específico no Norte. Se olharmos para o número de infectados, sabemos que eles representam, nesta altura, 59% do total de infectados em Portugal, estão no Norte, e 57% dos óbitos também estão no Norte. A região Norte é uma região que ainda preocupa, atendendo àquilo que conhecemos dos números? É preocupante. Olha, eu sinceramente, antes de vocês me fazerem este convite, como eu tenho uma perspectiva global, eu sabia obviamente que o Norte estava muito pior, mas os sites como o Imperial College e o Johns Hopkins não vão à granularidade de dar, portanto, países pequenos como Portugal, de dar o que é que se passa conselho a conselho. A DGS dá, é a sua obrigação, mas infelizmente não dá per capita. E, portanto,
eu não tinha feito o mesmo exercício que eu fiz para comparar país, não tinha feito para comparar concelhos. Quando vocês me fizeram o convite para aparecer aqui, eu realmente fui comparar e fiquei assustado. Posso dizer que fiquei assustado. Eu sabia que toda a gente sabe, aliás, que há realmente uma grande distinção com o Norte, mas, e volto a dizer, obviamente, que os dados, quando são convertidos per capita, são os mesmos que antes convertidos per capita. Também se pode dar o caso, porque eu penso que o Rui Moreira, por exemplo, o Presidente da Câmara do Porto, esteve muito bem a criar no Queimódromo um centro de testes, e se calhar também pode-se dar o caso que o Porto teste mais que Lisboa e isso possa estar a influenciar os dados. Não posso pôr isso de parte, mas eu penso que não. Mas lá está, os dados, antes e depois, o número de testes é sempre algo que podemos criticar, porque não sabemos se tem a ver com o número de testes que se estão a fazer. Mas assumindo que em Portugal há homogeneidade do número de testes que se estão a fazer, o que eu realmente vejo é que Portugal, como sabe, se falarmos em milhão por habitantes, para falarmos tudo nas mesmas unidades, e alhos com bugalhos, e conseguirmos comparar concelhos pequenos com concelhos grandes, Portugal, em média, tem 1.700 casos, agora, aliás, já vai, portanto, em 1.900, estou a ver aqui agora em direto o site da DGS, em 1.900 casos por milhão. Ora, Lisboa está mais ou menos nessa média. Lisboa, eu fiz os cálculos a 15 de abril e, portanto, sabendo que Lisboa tinha, portanto, e até hoje temos muito rapidamente, Lisboa tem 1.020 casos, o Conselho tem 507.220 habitantes, portanto, estamos a falar que Lisboa está nos 1.900, portanto, por milhão, se convertermos para milhão. E realmente, portanto, está um bocadinho acima da média nacional. Agora, a região norte está muito fustigada. A região norte tem, e mesmo todos os concelhos, eu tive aqui o cuidado de estar a ver os concelhos à volta da Grande Lisboa, como Loures, Odivelas, Sintra, Cascais, esses concelhos estão abaixo, portanto estão entre, se eu converter para milhão, para ser a mesma unidade, mas podemos também converter, eu não quero dar muitos números, mas por 100 mil, por exemplo, se compararmos por 100 mil habitantes, que é mais simples, se calhar assim, Lisboa só tem 190 casos, portanto, casos confirmados por cada 100 mil habitantes. O Porto tem quase 500 casos por cada 100 mil habitantes. E então, se compararmos, por exemplo, ao VAR, que sabemos que a situação é dramática, são 800 casos por cada 100 mil habitantes. Ora, isto por milhão, se convertêssemos para mesmas unidades, dá 8 milhões dá 8 mil por cada milhão. Portanto, muito acima da média nacional de 1.700 por 1.700, que já vai nos 1.900 por milhão. Ou seja, o Grande Porto, os concelhos do Grande Porto, portanto, eu estou a ver aqui dados para a Maia, para Vila Nova de Gaia, para Valongo, para Gondomar, Ovar e Matosinhos, estão muito mais altos, eu diria cerca do dobro, em casos infectados. Pedro, casos e infectados. acha que face àquilo que nos está a dizer, fazia ou não sentido, e também queria apelar à sua experiência, porque está a viver num país diferente do nosso, e até mesmo para compararmos, fazia sentido que a região norte pudesse ter medidas diferentes daquelas que são aplicadas no resto do país, porque estamos a falar de uma região que neste momento tem características diferentes no que diz respeito à evolução da epidemia? Sim, isso parece-me óbvio que a maior parte dos meios deveriam estar, eu sei que na economia da saúde, portanto, temos que alocar os meios de acordo com as necessidades e as prioridades, e neste momento a região norte é uma região prioritária em relação a isso. Portanto, sim, mas eu quero saudar, que acho que no Porto foram tomadas as medidas corretas. Aliás, é interessante que o Porto se veja nesta situação, porque eu penso que o Porto tomou medidas mais adequadas. Eu sei que no Porto se fecharam as esplanadas e os restaurantes bastante mais cedo que Lisboa, até antes do estado de emergência. Portanto, o Porto tomou boas medidas. Tem realmente o azar que nós sabemos de estar ligado à indústria têxtil do norte de Itália, à indústria do calçado, etc. E, portanto, foi mais contaminada, assim por dizer logo no princípio. Se o que me está a perguntar é que agora que isto já aconteceu, que o governo, por exemplo, não fechou
como outros países fecharam e por isso têm menos mortes por milhão, mais cedo os aeroportos. Nós ainda, se vocês se lembram, a mim horrorizava-me ver aqui de Portugal, portanto, as pessoas a entrarem de Milão e até penso que da China, em Lisboa, mas principalmente no Porto, vinham do norte da Itália, de voos do norte da Itália, e ninguém sequer fazia o rastreio da temperatura, ninguém exigia quarentena. Quando eu, por exemplo, tinha uma viagem marcada para o Chipre e já não pude ir, porque se eu fosse para o Chipre no dia 14 de março, acontecia-me o que aconteceu na Madeira, ou seja, eu tinha que ficar em quarentena. Nada disso estava a ser feito nos voos que chegavam ao Porto de Milão. Portanto, a culpa, não, para mim, parece que as entidades de saúde nacionais poderiam ter, porque o Presidente da Câmara do Porto e o Porto não têm capacidade, obviamente, de fechar o aeroporto. Portanto, o que ele fez regionalmente foi bem, mas como o Porto foi contaminado mais cedo, mais e mais forte, através desses voos, que não foram fechados a nível nacional, eu penso que agora encontramos nesta situação que é mais dramática para o Norte. As medidas já são muito, as medidas do país já são muito, eu diria, já são as necessárias. Talvez para o Porto se tenha que ter mais cuidado no levantamento do estado de emergência e do isolamento social. Eu penso que faz sentido discutir isso. Pedro Caetano, muito obrigado pela sua presença e pela sua ajuda na leitura também da realidade portuguesa. Muito obrigado por ter estado em direto connosco aqui no Jornal Diário. Boa noite. Obrigado por me ter dado a oportunidade de apresentar os números per capita, que é como devem ser apresentados os números de epidemiologia. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço e muito obrigado.